Karuza é um garoto nerd que acaba tendo que dormir com 5 garotas desconhecidas do intercâmbio. Eu sou o Zeon Anime e bora! Tudo começa com Karuzu acordando e vendo Mia dormindo em sua cama. Ao perceber que ela o envolveu, ele diz pra ela sair, mas ela lembra que monstro cobra precisa sentir. Quente. Ele então tenta preparar um banho pra ela, mas ela o puxa de volta pra cama e o abraça e insiste em sentir-se quente. Depois que ela volta a dormir, ele tenta se libertar, mas seu aperto fica ainda mais forte e quase o sufoca até que ele agarra o rabo dela. À medida que ele acelera a massagem, ela fica fraca e ele finalmente se solta, mas ela o puxa de volta para o último aperto antes de sair da cama e ver que ele já chutou o balde. Minutos depois, ele termina de preparar o banho e se pergunta como a Mia faz suas necessidades antes que ela entre sem uma toalha, o que faz seu cérebro implodir. Depois de entrar na banheira, ela fala sobre como sempre quis visitar uma fonte termal e pergunta se ele irá com ela. Quando ela tenta piorar as coisas exibindo seus abdominais, ele tenta sair, mas ela o puxa para compartilhar o banho em vez de visitar uma fonte termal. Quando ela começa a cutucar suas costas, ele esfria a água para distraí-la e escapa antes de se causar múltiplas concussões para induzir amnésia. Depois, ele coloca no canal de história e escuta outra explicação sobre a lei de troca entre espécies que permite que demi-humanos coexistam pacificamente com humanos enquanto faz café da manhã. Quando ele coloca a comida e se vira para pegar o restante, uma garota chamada Semizu quase lhe dá um infarto antes de lembrá-lo que ela é a coordenadora de intercâmbio responsável por Mia. Depois de se recompor, ele pergunta o que ela quer, então ela o lembra da regra contra prejudicar qualquer demi-humano e diz que queria garantir que ele não estava usando ela para ilegais. Experimentos. Quando ele aponta o fato de que foi a preguiça dela com o programa de intercâmbio que levou Mia a ficar com ele em primeiro lugar, ela afirma que isso não é importante, contanto que Mia esteja feliz ficando com ele. Ele então assegura que nunca faria nada para prejudicar Mia. Mas Semizu de repente se aproxima para lhe dizer que tramar também é considerado ilegal. Ele imediatamente tenta negar que sequer pensou em algo assim, mas ela diz para ele parar de fingir que não quer e explica que fazer isso o levará para a prisão, enquanto ela provavelmente será deportada de volta para o seu terra natal. Mais uma vez ele nega ter pensado nos atributos dela, então Semizu decide testar como ele é fácil, oferecendo a ela um enredo em vez disso. Nesse momento, Mia o afasta pelo pescoço e avisa Semizu para se manter longe. Então ela promete que era apenas uma piada e diz a Karuzu para guardar seu Magnum antes de sair. Depois de abraçá-lo novamente, Mia o lembra do dia em que ela se mudou e explica como se sentiu mal porque pensou que ele a trataria como todos os outros humanos comuns que odeiam estar perto do tipo dela. Para recompensá-lo por ser tão gentil naquele dia, ela o prende no chão e diz que não se importa com as regras antes de pegar sua varinha para criar magia culta. Enquanto ela se aproxima, ele pede para que pare, então ela pergunta se obedecer às regras é tão importante para... Mas ele diz para ela aliviar a força e acaba com um braço quebrado. Semizu então volta para consertá-lo enquanto Mia chora no canto e implora por seu... No dia seguinte, Semizu diz a Karuzu para levar Mia a um encontro para que ela possa aprender um pouco mais sobre a cultura japonesa. E quando ele pergunta por que ela está fazendo fazer o trabalho dela, ela ignora completamente a pergunta e avisa sobre usar o criador de bebês dele novamente. Mais tarde, Mia expressa o quanto está animada para experimentar todas as coisas que leu sobre a cidade. Mas depois de horas tentando diferentes atividades, ela fica um pouco decepcionada porque tudo ainda é especificamente projetado para humanos. Depois de passar por uma loja de capas para todas as espécies, ela o puxa para dentro e mostra seus peitos para ajudá-la a escolher qual sutiã cabe melhor. Ele então tenta sair, mas ela o força a entrar no provador e larga tudo antes de pedir a opinião dele mais uma vez. Na saída da loja, minutos depois, ela pergunta por que ele está sempre agindo como se não quisesse o enredo, mas então um casal humano os vê e começa a zombar dele por levá-la em um encontro. Ela imediatamente tenta atacá-los, mas ele se interpõe para levar o golpe antes de lembrá-la da lei contra demi-humanos atacando humanos comuns. Pessoas. Quando de repente são cercados por pessoas que começam a tirar fotos dela, ela pergunta se podem ir para algum lugar privado e acaba levando-o para um quarto de hotel. Depois de se trocar, ela se junta a ele na cama e pergunta se ele só está sendo gentil com ela por causa da lei. Sem nem dar-lhe chance de responder, ela abre seu coração para ele para mostrar o quão inofensiva pode ser antes que a porta seja arrebentada pela entre-espécies unidade SWAT. Eles quase explodem a cabeça dele, mas Semizu reconhece e explica que eles já estão bombando no Twitter. Na saída, eles veem o mesmo casal de antes e desta vez, os insultos ficam ainda piores, então Karuzu carrega o punho e marca uma consulta para o cara com o dentista de volta para casa algumas horas depois. Semizu envolve a mão e diz que tiveram que fazer um acordo com o casal para evitar que apresentassem queixas contra ele. Depois que ela vai embora, Mia pergunta por que ele foi tão longe, e ele diz que ninguém deveria tratar uma garota assim, mesmo que ela pareça a reencarnação de Medusa. Ela então tenta recompensá-lo, mas Semizu interrompe para perguntar se ele preparou algo para jantar. Quando os dois tentam afastá-la, ela começa a reclamar sobre o dinheiro que tiveram que gastar com o casal que ele agrediu, então ele imediatamente prepara um prato para servi-la. No dia seguinte, ele nota o humor incomumente alegre de Mia e pergunta se ela trocou de pele de novo, mas ela o lembra da façanha que ele fez para proteger a honra dela e promete ser ela a salvá-lo se ele se meter em problemas. Nesse momento, ele é sequestrado por uma garota meio pássaro e acorda em um galho de árvore minutos depois. Após Papo se apresentar, ele pergunta por que ela não está com sua família anfitriã, mas ela avista um caminhão de sorvete e desce para pegar um cone.
Nesse momento, o cérebro de pássaro dela experimenta amnésia e ela pergunta por que ele está seguindo-a. Então ele compra o sorvete para ela e encontra um banco para entender a situação dela. Quando ela explica que ainda está treinando para o programa de intercâmbio e geralmente foge para esticar as asas, ele diz para ela parar, para que não a mandem de volta para onde veio. Ao ouvir isso, ela deixa cair seu sorvete sem querer e começa a chorar muito. Então ele pergunta se ela se importaria em compartilhar seu picolé. Ela começa a aproveitar um pouco demais, e ele percebe que sua escolha de posição está fazendo as pessoas pensarem que ele está recebendo um especial. Então ele puxa. Afasta-se, deixando-a coberta de sorvete. Ele então dá-lhe indicações para o banho mais próximo para se limpar, mas a senhorita cabeça de cocô decide pular na fonte de água em vez disso. Antes que ele possa sequer perguntar por quê, ela o puxa para a água para que possam brincar juntos. Mas Mia finalmente sente o cheiro dele e ameaça transformar as asas de Papi no mais novo item do menu do McDonald's. Depois que Papi diz para ela fazer o pior, Mia tenta estrangular seu pescoço, mas Papi liberta uma garra e arranca os melões dela, enquanto Kurusu quase perde um olho, enquanto ele tenta avisá-la sobre a multidão de espectadores. Eles percebem que todos estão prestando mais atenção na garota presa na árvore. Kurusu então usa essa oportunidade para vestir algumas roupas neles antes de Papi se oferecer para tirar a garota da árvore. Depois de cair de cara no concreto duro, ela se lembra de que suas asas ainda estão encharcadas, então Mia sobe na árvore para impressionar Kurusu salvando a garota, mas acaba assustando-a do galho. Felizmente, Papi a pega e Kurusu amortece a queda antes que o policial local finalmente apareça. Ele imediatamente agradece a Papi pela ajuda, mas quando pergunta sobre a família anfitriã dela, ela fica confusa. Então Kurusu sussurra que ela será deportada se ele descobrir que ela está andando por aí sem um. Kurusu então afirma ser sua família anfitriã para salvá-la de problemas, mas então o policial pede o documento dela para provar. Quando eles quase são presos, Semisu aparece com o documento e volta para casa com eles antes de explicar que estava planejando trazer Papi, porque ninguém mais queria manter uma demônio com o mesmo quociente de inteligência que Patrick Estrela. Depois de dizer a Papi para não fugir de casa novamente, ela agarra Kurusu e admite que gosta muito mais dele do que dos outros antes de arrastá-lo. Ele primeiro olha para Mia para ter certeza de que ela está bem com isso, e depois que ela afirma que não é nada demais, eles entram e Semisu elogia-a por manter a calma. Pela primeira vez. Mia então diz que está tentando ser muito mais madura para que a pequena Papi não fuja, mas Semisu conta a ela que Papi tem a mesma idade que ela. Em um instante, Miss Madura arranca a porta e assume o controle de Kurusu para avisar Papi para não tentar nada engraçado enquanto ele tem a cabeça rachada pela porta quebrada. Na manhã seguinte, Kurusu os encontra ainda dormindo e verifica sua geladeira antes de ir ao supermercado para comprar mais. Fornecedoras. No caminho de volta, ele se pergunta se seu saldo bancário pode sustentar 2 vilões monstros e de repente é jogado contra um poste por um centauro. Depois que Centaura se apresenta e pergunta se ele é sua alma gêmea, ele liga para Semisu para perguntar sobre isso, mas ela diz-lhe para cuidar dela porque está de folga. Centaura então entrega as compras dele e diz que eles têm que ser almas gêmeas porque a pornografia japonesa que ela gosta de assistir sempre começa com os amantes esbarrando um no outro. Kurusu imediatamente diz para ela abaixar as expectativas porque ele não está interessado em cavalo, garotas que consomem esse tipo de conteúdo. Enquanto ele continua explicando o perigo de avançar em cruzamentos como um lunático, uma senhora tem sua bolsa roubada, e Centaura protege Kurusu antes de ver que ele encontrou um lugar especial. Depois que ela se afasta, Kurusu diz que o mesmo ladrão tem roubado bolsas o mês todo, então ela puxa sua espada e promete detê-lo, mas rapidamente se lembra de que está proibida de atacar humanos. Ela então diz a Kurusu para montar com ela, então ele tenta subir e leva uma patada no rosto antes que ela diga que somente seu mestre escolhido pode montar. Momentos depois, o ladrão tenta contar seu saque, mas então vê Centaurcia se aproximando com Kurusu mal se segurando ao lado dela. Enquanto ele acelera para escapar, ela continua a persegui-lo, mas depois de cortar algumas garrafas de água, seus melões ficam visíveis, então ela tenta escondê-los enquanto Kurusu tem uma visão cheia de enredo. Quando o ladrão entra em uma segunda estrada para escapar, ela o segue novamente, mas as mãos de Kurusu começam a escorregar, fazendo-a perder o foco. Depois que ela promete que ele assumirá a responsabilidade por suas ações, ele, sem querer, faz o ladrão ter uma sobrecarga sensorial que o leva a colidir com o tráfego em sentido contrário, antes que ela também colida com um prédio. Ao perceber o que Kuru faz isso, ela alcança sua espada para puni-lo, mas o ladrão a pega e tenta cortá-la. Então Kurusu salta para salvá-la e leva o golpe, mas ele sobrevive e explica a Semisu mais tarde que a espada era na verdade falsa. Depois de ouvir toda a história, Semisu diz a ele que foi estúpido montá-la porque os centauros só permitem que suas almas gêmeas façam isso, o que significa automaticamente que ela agora será a mais nova integrante do seu harem. Ele imediatamente cai de joelhos e implora pelo perdão de Centaura, mas ela se aproxima para dizer que ele é o escolhido antes de mostrar o quão rápido seu coração está batendo. Horas depois, ela começa a estabelecer regras com Mia e Papi, enquanto Kurusu aceita que ele pode acabar no abrigo para desabrigados em breve. No dia seguinte, Mia força as garotas a irem para a sala de estar e explica o básico sobre ter uma família anfitriã antes de dizer que ela merece mais tempo com Kurusu, porque ela é sua primeira meio humana. O cérebro do tamanho de uma ervilha da Papi a impede de ver através das mentiras da Mia. Então Centaura diz a ela para parar de ouvir bem antes de Kurusu entrar e pedir a Centaura para preencher seu formulário de anfitrião.
forma. A marca fresca de casco no rosto dele faz a Mia perder a cabeça. Então ele rapidamente explica como surpreendeu Centaura sem bater na porta e acabou levando um coice como resultado. Depois que ela pede desculpas por não ter trancado a porta, ele diz pra não se preocupar, mas Mia o afasta pra continuar discutindo sobre a falta de controlar. Enquanto as duas começam a discutir sobre quem ele ama mais, o cérebro de Poppy superaquece por tentar entender o inglês básico, então ele sugere tomar um banho para esfriar, e ela pergunta se podem tomar juntos. Ele então tenta pedir a uma das garotas para fazer isso. Em vez disso, mas ao ver que elas ainda estão brigando, ele a leva para o banho e concorda em ajudá-la a se trocar, já que suas penas tornam impossível colocar um maiô. Depois de conseguir vesti-la sem olhar, ele comete um erro com a camisa e perde a consciência como um resultado. Quando ela expressa o quanto está feliz por finalmente ter alguém que a trate como um irmão, a ansiedade dele reduz. Enquanto ela explica mais sobre como só existem meninas na sua espécie, ele decide agir como o irmão que ela nunca teve, mas então ela segura a mão dele para demonstrar o tipo de relacionamento de que está falando. Após ele se afastar e tentar sair do banho, ela tenta detê-lo e fica presa na parede pelas flechas de Centauria. Ela então diz a ele para subir em suas costas para que ela possa proteger. Ele mais Mia aparece e diz que ela tem que preencher o formulário para ser digna de até mesmo falar com ele. Depois que ela sai correndo com Kurusu nas costas, ele se agarra nos seios dela para se segurar e continua assim até chegarem a um parque. Quando ela lhe diz para parar, ele imediatamente pede desculpas, mas ela afirma que não é nada demais e começa a fazer um discurso sobre como os centauros sempre foram leais, enquanto ele se concentra no recuar. Ele então diz a ela para parar de ser tão rígida, porque o programa de intercâmbio foi especificamente projetado para dar a ela um gostinho da vida humana normal. Então ela dá uma olhada ao redor e vê um casal segurando mãos. Ele percebe facilmente e pergunta se ela quer fazer o mesmo, mas ela fica envergonhada demais para admitir. Então ele segura a mão dela. Quando ele se aproxima para ter certeza de que ela está bem com isso, ela se vira para esconder como isso a faz sentir. Mas então Mia de repente cai do céu. Depois que Poppy pede desculpas por deixá-la cair, Centauria exige saber por que eles ignoraram a regra que proíbe os demi-humanos de saírem sem seus humanos. Então Mia diz que não importa desde que eles não sejam pegos. Nesse momento, Mia vê Kurusu lutando por ar e invoca seu alter ego antes de puxá-lo para seus seios de sangue frio e dizer que ela é a única permitida a se entregar a atividades impuras com ele. Poppy então o puxa para seu peito também, e enquanto começam a lutar por ele, Sumizu aparece e tenta usar sua arma tranquilizadora, mas acaba atirando em Kurusu com todas as três. Horas depois, ele acorda no sofá em casa e Sumizu imediatamente diz a ele para manter sua tentativa de assassinato em segredo para que ela possa manter sua trabalho. Ele então pergunta por que as garotas não cercaram como de costume antes de vê-las escondidas perto da porta. Depois de pedir desculpas por ser sempre a razão pela qual ele acaba em uma experiência de quase morte, as garotas prometem parar de ser tão ousadas perto dele. Mas ele diz que elas não precisam se sentir mal, porque a situação atual só pode ser atribuída à mente subdesenvolvida de Sumizu. Ele explica ainda que eles devem continuar agindo como eles mesmos porque são basicamente uma família agora. Ao ouvir isso, Sumizu decide contar a ele sobre uma nova regra de troca que permite aos humanos se casarem com uma demi-humana antes de dizer que agora ele tem que se casar com uma das garotas. Após alguns momentos para se certificar de que ele não está mais sob o efeito do tranquilizante, ele pergunta se ela perdeu completamente a cabeça porque não há como simplesmente escolher uma delas e se casamento. Sumizu então responde desejando-lhe sorte e agradecendo a Centauria por preencher o formulário antes de sair. Horas depois, Kurusu luta para adormecer enquanto continua pensando no que Sumizu disse até Mia aparecer para perguntar se ele não quer se casar com nenhuma delas. Ele então explica que estava mais chateado pela forma como Sumizu decidiu aleatoriamente largar algo tão importante em ele. Então, ela se aproxima devagar enquanto pergunta se ele quer abraçar. Depois de subir em cima, ela explica como as cobras gostam de se aquecer com abraços durante a noite inteira. Nesse momento, Poppy cai de repente e aterrissa em seu rosto, então ele pergunta se ela perdeu o último pedaço de massa cerebral que restava na cabeça, mas ela promete que está bem e tenta fazer exercícios. Felizmente, Centauria arromba a porta e o salva antes de explicar como a lua cheia afeta os demi-humanos. Depois de olhar para fora, ele pergunta a Centauria por que não está afetando ela, mas ela o relembra de que já estão casados antes de garantir que ele saiba o quanto ela o ama. Quando ele se afasta, ela decide deixar uma impressão duradoura, mas então Mia e Poppy se levantam e começam a perder o controle de sua força enquanto lutam para ver quem brinca com ele primeiro. Kurusu rapidamente percebe que concordar com as exigências delas significará uma longa estadia na UTI, então ele foge para a cozinha e liga para Sumizu, que está atualmente de molho em uma banheira. Ele imediatamente começa a xingar ela por não ter contado sobre a lua cheia. Então ela pede desculpas e diz pra ele encontrar uma maneira de acalmá-las pra noite. Justo quando ele tenta encontrar gelo, elas o encontram e atacam, mas ao verem o que parece ser suas entranhas vazando, recuam com medo de que ele já possa ter engasgou. Felizmente é apenas uma garrafa de ketchup, então eles decidem terminar o que começaram. No dia seguinte, ele os acorda e todos ficam chocados ao ver as ataduras em volta dele, mas ele diz pra não se preocuparem e se culpa por ser indeciso antes de dizer que namorará todas as três antes de escolher sua esposa. Enquanto Mia vai para o seu quarto se iludir pensando que se tornará a mamãe do bebê do Kurusu, Centauria limpa sua espada e jura protegê-lo. Momentos depois, ele termina o jantar e tenta fazer Poppy parar de se obcecar pelo jogo. Mia então aparece para ver o que ele fez, mas encontra uma gosma na panela e quase morre sufocada. Eles conseguem salvá-la, mas ela fica doente, então Kurusu prepara água morna para reduzir sua febre.
controle. Quando ele pergunta a Centauria sobre o slime, ela explica que a espécie deles ainda não é aceita pelos humanos por ser tão difícil entendê-los. Ela então jura protegê-lo com sua vida, mas Pop começa a implorar para ele jogar o jogo de novo. Então, Centauria começa a gritar com ela por não levar a sério a situação atual. Quando Kurusu tenta novamente aquecer a toalha para Mia, o slime se revela e Centauria ataca imediatamente, mas ele se estica para deter a espada dela antes de encharcá-los. Ao ver os seios de Centauria, Kurusu corre para o banheiro para uma rápida escapada. Seção. A clareza ajuda-o a pensar numa solução para o problema do slime, mas então Centauria aparece à porta e pergunta se pode entrar. Ele facilmente concorda, achando que ela só quer ver como ele está, mas depois dela tirar a roupa interior, ele pergunta se ela precisa de ajuda psiquiátrica. Ela então promete que só quer mantê-lo seguro e explica que se despiu porque precisa de ajuda para tirar o slime dela. Pelo. Enquanto esfrega a gosma, ele tenta alcançar os bolos dela, mas ela diz pra parar porque ele está chegando perto do ponto doce. Depois de se desculpar, ele decide limpar outro lugar, mas acaba cometendo outro erro terrível, então eles decidem terminar o banho. Kurusu então pergunta se ela tem alguma ideia de o que era a gosma, e ela diz que provavelmente precisa de água, já que eles só a viram perto de um corpo de água. Ele então tenta fazer uma piada sobre como seria engraçado se o vissem no banho e de repente nota algo pegajoso caindo do teto. Depois que Centauria imediatamente pega sua espada e quase esmaga a dele com seu aperto, ela desmaia e ele é capturado pelo slime. Enquanto ele tenta negociar, ele se transforma em forma humana e o força ao chão antes de cobri-lo com slime. Quando ele tenta detê-la, ela ignora completamente suas súplicas, mas então ele percebe que ela está copiando tudo o que vê como uma forma de comunicando com elas. Depois de tentar desesperadamente afastá-la e falhar miseravelmente, ele decide fazer uma aposta arriscada e pula na banheira. Felizmente, o excesso de água a impede de atacá-lo. Então ele termina e explica o que aconteceu para Centauria e Mia antes que elas vejam que ela saiu e está brincando com Pop. No dia seguinte, os dois ficam irritados com ela por ter coberto suas coisas com slime, mas Pop diz para pararem de ser malvados antes de decidir chamá-la de Su. Quando perguntam por que ela escolheria esse nome para uma imitadora que literalmente não tem neurônios, ela explica que Su é na verdade inteligente e provavelmente não lidou com outras espécies. Antes o que explicaria por que ela não consegue se comunicar corretamente. Depois de concordar em poupar a vida dela, Centauria diz que ela tem que pelo menos parar de correr pela casa com seu plano aberta. Então Kurusu tem uma ideia e faz ela colocar uma capa de chuva enquanto continua brincando com Su. Centauria e Mia dizem a Kurusu que deixá-la ficar pode ser perigoso, porque o tipo dela não está incluído no programa de intercâmbio devido à imprevisibilidade. Podem ser. Quando eles dizem que ela pode até ser presa se não chamarem Sumizu para pedir ajuda, Pop sai correndo com ela e Kurusu imediatamente corre atrás delas, enquanto Mia e Centauria decidem ficar. Momentos depois, Su vê o rio lá embaixo e de repente começa a tremer agressivamente, fazendo Pop soltar. Após ela amortecer sua queda com a ajuda de Kurusu, de volta Pop coloca seu impermeável de volta antes de ele explicar que o rio pode ser perigoso para o tipo dela porque o excesso de água diluiria seus corpos. Pop então pede desculpas a ela, mas diz a Kurusu para ficar longe e promete fugir com ela se tentarem chamar os policiais. Enquanto ele tenta explicar, um grupo de jovens estudantes aparece e convida Pop para se juntar à batalha de pistolas de água, como se já a conhecessem. Depois que uma das meninas diz a Kurusu que elas brincam juntas o tempo todo, ele percebe que Pop ainda foge, mas se pergunta o que poderia ter feito a garota atraente da loja de descontos tão popular. Essa curiosidade desaparece no momento em que ele vê os meninos se cobrir de gosma. Nesse momento, Su vai até a beira do rio e suga um pouco da água antes de retornar para sua superior. Formar e dar a um dos meninos um gostinho do paraíso. Enquanto os outros imploram por uma vez, ela se junta às meninas para atacá-los, e todos correm para a estrada. Então Kurusu segue e começa a repensar a conversa que teve com Mia e Centauro. Nesse momento, o casal barulhento de antes tenta testar o chicote que compraram com o dinheiro do acordo. Mas depois que uma das garotas entra na estrada, ele começa a desviar para evitá-la, mas ainda acaba batendo. Felizmente, Su salva a garota absorvendo o impacto. Mas então a parede se despedaça e ela acaba pendurada por um tris enquanto Papi tenta salvá-la. Infelizmente, o corpo escorregadio dela torna impossível para Papi puxá-la. Mas antes de cair, Su consegue dizer obrigado. No momento seguinte, ela despenca e Papi cai para lidar com o trauma. Mas então ela ouve a voz de Su, e todos veem que Kurusu conseguiu colocar o caminhão embaixo dela. No caminho de casa, momentos depois, ele liga pra Mia e Centaura para explicar que Su se juntará à família deles. Mas depois de dizer que eles têm que manter em segredo de Sumizu, eles voltam pra casa e a encontram já esperando por ele dentro. No dia seguinte, Mia convoca uma reunião para discutir maneiras de manter Su escondida do governo. E quando Kurusu pergunta por que de repente estão do lado dela, Mia afirma que ela ainda é muito estúpida para brigar pelo Glize dele. Nesse momento, um adolescente do programa de intercâmbio aparece e imediatamente começa a desmontar a casa antes que um deles explique que estão preparando um novo quarto para um dos seus. Meninas. Enquanto Kurusu começa a pensar que Sumizu pode não ser completamente inútil, as meninas chegam a um parque e entram em pânico quando percebem que não escapam com ele. No momento seguinte, eles rastejam para trás dos arbustos para se esconder dos agentes do governo. Mas depois que Papi é molhada pela água que Su deveria beber, a lodaçal depravada decide beijá-la até que toda a água saia. Papi tenta impedi-la, mas isso só a torna muito mais dedicada à tarefa. Enquanto Mia e Centaura percebem o perigo em questão, Kurusu começa a procurá-los, mas de repente ouve alguém gritando antes de ver uma garota em uma cadeira de rodas prestes a colidir com um
Poste. Depois de pular para salvá-la e quase se afogar em leite, ele a ajuda com a cadeira de rodas e Maru se apresenta antes de adequadamente agradecendo a ele. Ele então pergunta se ela se importaria de acompanhá-lo enquanto procura as meninas, mas ela diz que as viu minutos atrás no parque. A essa altura, Centauro e Mia já estão com seus cântaros encharcados por Su, enquanto continuam tentando controlá-la para se manterem escondidas dos homens. Em preto. Então, Centauro sugere encontrar um novo esconderijo, e Mia zomba dela por pensar que pode continuar escondendo seu comião gigantesco. Quando ela se vira para encarar Mia, ela quebra a torneira e acaba com a barriga encharcada. Então Mia tenta ajudar, mas Su imediatamente mergulha para pegar toda a água. Mia então fecha a boca de Centaura, mas o limo de Su acaba fazendo cócegas nela nos lugares certos. Quando Kurusu finalmente chega ao parque, ele encontra Mia prestes a lutar por sua vida. Mas Su consegue dominá-la e aplica o mesmo tratamento que fez com a meninas. Com as 3 desacordadas, ela tenta atacar Maru, mas Kurusu a amarra em um saco antes de levar todos de volta para casa. Após a troca, os rapazes entregam alguns documentos para a nova piscina. E partem, as garotas ficam todas animadas ao ver que Su finalmente tem um lugar para morar. Elas então agradecem a Sumizu por não ser completamente inútil, mas depois de dizer que na verdade não quer participar de como eles escolhem viver com Su, ela traz Maru, que então se apresenta como a mais recente mulher do harém deles. Todos inicialmente ficam confusos porque pensavam que ela era apenas um vegetal sem pernas, mas então ela desenrola sua cauda de peixe e diz que a piscina pertence a ela. Quando Kurusu então tenta carregá-la para a água, Mia vê seu gesto gentil como uma tentativa de realizar suas fantasias de pequena sereia e o ataca. Depois que ambas lhe dão um rosto cheio de seios, Mia destrói a cadeira de rodas de Maru para impedir que Kurusu tenha que empurrá-la, mas isso só piora as coisas, pois ele decide carregá-la em todo lugar. Centauro então pergunta a Mia por que ela está tão irritada, e ela explica que enquanto todos os 3 não representam uma ameaça para sua vida romântica com Kurusu, Maru é definitivamente alguém capaz de roubar o coração dele. Nesse momento, a mão de Kurusu escorrega e ele acaba pegando um melão, o que faz Mia ficar brava novamente. Ele imediatamente tenta explicar, mas arranca a cobertura do enredo dela. Então Maru explica como o corpo escorregadio dela torna difícil manter qualquer coisa no lugar. Quando Kurusu a levanta novamente para um tour pela casa, Mia decide molhar suas tramas na gosma de Su para chamar a atenção dele, mas ele diz para ela ir lavar-se e continua mostrando a casa para Maru. Em volta. Em vez de aceitar a derrota, Mia então decide congelar suas guelras e abaixa completamente a temperatura do seu quarto. Mas após Maru explicar que sereias também são resistentes ao frio, ela quase vê a luz, pois o frio entope seu interior. Depois de escapar da morte, Mia decide pedir a ajuda de todo mundo, exceto Papi, atrai facilmente para perguntar a Maru se ela quer jogar um jogo juntos. Quando Maru começa a perguntar se Kurusu tem um garota, a Centauro admite sentir um pouco de desconfiança sobre ela e pergunta por que ela está tão interessada na vida amorosa de Kurusu. Ela então lhe conta sobre a história da pequena sereia e explica como é viciada em histórias de romance tristes antes de perguntar a Centaura se ela é o verdadeiro amor de Kurusu. Ao ver o quanto ela fica embaraçada com a pergunta, Maru diz que sempre ouviu histórias de como os centauros podem ser leais e dedicados aos seus mestres. Ao ouvir isso, Centaura se encanta com os encantos de Maru, mas Mia a tira dessa e promete garantir que Kurusu nunca se apaixone por deveria. Depois que Maru diz que na verdade não quer isso, ele volta com baterias novas para o termostato, mas então Maru pede para ser levada para a piscina porque o ar está muito seco para suas guelras. Momentos depois, Mia tenta pensar em outro plano, mas Centaura diz para ela parar e aceitar que Maru não é tão má quanto ela. Pensa. Mia então lhe diz que sempre sonhou em ser carregada por Kurusu e gostaria de poder andar de maiô antes de finalmente ter uma nova ideia. Depois, ela se junta a eles na piscina e lembra a Kurusu de como seus seios são bons de sentir. Eles veem Centauria escondendo-se perto da porta. Então Mia diz pra ela parar de ser tímida. Centauria então entra com seu maiô, e isso faz Mia perguntar se ela também está tentando roubá-lo dela. Ela nega bem antes de sentir algo em volta de seus cascos e vendo a Pop. Depois que Pop pergunta se eles viram a Su, suas penas fazem cócegas em Centauria. Então ela corre pra dentro pra esconder sua risada horrível. Nesse momento, Mia vê Maru arrastando Kurusu pra água com ela. E imediatamente mergulha para salvá-lo. Mas após alguns segundos, a água começa a encher seus pulmões, e ela acaba desmaiando no fundo da piscina. Felizmente, Kurusu a puxa de volta para a superfície e Maru de repente fica extremamente preocupado com ela antes de agarrar a cabeça de Kurusu. Em um banho quente minutos depois, Mia pede desculpas a Maru por ser tão rude, mas ela diz que mal notou qualquer coisa. Depois que Mia ainda promete impedir Kurusu de ficar com ela, Maru diz que não tem problema com isso, e explica que sua obsessão pela história de amor de A Pequena Sereia é por causa de como era tóxica. Ela então promete ajudar Mia a conquistar o coração dele, desde que ela possa ser sua melhor amiga, e oferece uma massagem enquanto Centauria e os outros percebem que acabaram de permitir que outra psicótica se juntasse. A família. Alguns dias depois, Mia decide levar seu amor por Kurusu um passo adiante, melhorando suas habilidades culinárias enquanto ele vigia para garantir que a casa não pegue fogo. Depois que ela
ela se perde em devaneios, imaginando-se casada com ele a chama de volta à realidade para parar a fervura excessiva. Panela. Então ela a pega e quase queima a mão. Horas depois, ele fica próximo à porta e tenta animá-la, mas ela continua pedindo um tempo sozinha enquanto se remexe nos lençóis. Assim que ele de repente encontra um pedaço de pele no chão e tenta descobrir o que é, ela arromba a porta para detê-lo. Ele então vê que ela está trocando de pele e se oferece para ajudar, mas ela rasteja de volta para a cama e explica como é constrangedor para ela que ele veja sua pele morta. Pele. Na tentativa de fazê-la sentir-se melhor, ele aponta o fato de que ela está quase sempre sem proteção de enredo. Mas ela ainda insiste que sua pele é mais importante do que ter dignidade e começa a sentir-se mal por ser uma viciada em salsichas incompetente que parece não conseguir nada. Certo, quando ele diz que provavelmente pode ser porque o corpo dela ainda está se ajustando ao novo ambiente, ela pergunta como ele parece saber tanto sobre o tipo dela. Então ele admite ter feito algumas pesquisas e recebido algumas lições de Sumizu. Após muita persuasão e promessas de ser cuidadoso, Mia decide deixá-lo retirar a pele antiga. Mas quando ele começa a removê-la, a pele nova dela fica extremamente sensível. Então ele começa a lutar para parar seus pensamentos intrusivos assumindo o controle. Quando ele chega à ponta do rabo dela, ela imediatamente o envolve e pede uma pausa porque pode enlouquecer se ele continuar. Mas ele resiste e consegue tirar. Ele então pede para ela se virar para que possa tirar o resto, e ela se vira antes de cobrir o olho dele e lembrá-lo de ter cuidado com o rosa dela, gato. Ele imediatamente se afasta e diz a ela para cuidar do resto sozinha. Mas ela o lembra que suas mãos queimadas tornam isso impossível antes de cobrir seu gatinho e oferecer para orientá-lo. No momento seguinte, ele tenta encontrar a pele com a orientação dela e esfrega contra as paredes externas, o que quase a faz jorrar como uma cachoeira. Após também lutar para manter seu pica-pau sob controle, ele decide ir com tudo e pede direções novamente. Mas quando ela percebe que o caracol está aberto, ele tenta segurá-lo e quase perde a cabeça. Mais tarde naquele dia, ela então serve a ele uma refeição completa, diretamente do inferno. E quando ele pergunta que abominação culinária ele está testemunhando, ela afirma que é um prato incrível da sua terra natal e diz para ele começar a comer. Apesar de quase ver a luz, ele a agradece pela refeição pouco antes de Centauria e os outros saírem parecendo que acabaram de receber alta da UTI. E revelam que também comeram a comida. Na noite seguinte, Kurusu volta de uma visita à loja. Então as garotas o recebem e perguntam se ele quer uma recompensa por todo o seu trabalho árduo. Após isso saltar, Centauria diz a ela para esperar sua vez. Mas então Pop revela de repente que vai botar um ovo em breve. Momentos depois, as garotas percebem que é um processo natural e pedem desculpas a Kurusu por tentar. Enquanto começam a fazer várias perguntas a Pop sobre isso, ele sugere chamar Sumizu primeiro, mas então ouvem a campainha, e vem um Smurf humano chamado Kazai, que se apresenta como diretor e pede permissão para filmá-los para seu documentário sobre o programa de intercâmbio. Depois que o deixam entrar e concordam com a filmagem, Kazai decide começar com Pop. Mas depois de ver que ela ainda não está pronta para botar o ovo, ele decide entrevistar Maru em vez disso. Na piscina dela, momentos depois, ela explica tudo sobre seu modo de vida até que Kazai começa a pedir para ver. Trama. Ela ignora e salta para mostrar sua força. Mas então suas brancas aparecem e Kazai imediatamente faz um close antes de ela correr de volta pro água. Kurusu e as meninas tentam atacá-lo, mas ele promete editar isso e pede para ver o quarto de Centauria em seguida. Uma vez lá dentro, ela tenta explicar a importância cultural de manter os antigos costumes japoneses. Mas ele imediatamente começa a pedir enredo novamente. Sem sequer dar-lhe a chance de explicar, ela pega sua espada e diz que nunca tolerará tal desrespeito. Efeito, Kasugi então afirma estar bem preparado para qualquer punição que ela tenha planejado, desde que ele possa fazer o trabalho antes de pedir a Mia uma visita guiada do quarto dela. Ao chegar lá, ele faz exatamente a mesma pergunta e quase se torna o primeiro humano a ser envenenado por ela. Mas então, ele vê a bolsa de pele antiga dela e pergunta sobre isso. Depois que ela a pega e diz que não está se arrependendo de jogá-la fora, Kasugi explica quão importante um item tão raro poderia ser para otakus. Mas ela ainda se recusa, até ele afirmar que desistir disso poderia ajudá-la a ganhar o apoio do mundo inteiro para ser a noiva de Kurusu. Assim que ela concorda em entregá-lo a ele, Maru aparece para dizer a Kurusu que Papi está prestes a botar o ovo, então todos correm até ela. Quarto e Kasugi o segue para filmar cada segundo. Kurusu tenta pará-lo, mas ele diz para se concentrar em Papi, então ele se senta atrás dela para oferecer apoio. Depois que ela pede uma massagem, o Smurf de meia-idade fica animado para ver o ovo e sugere remover qualquer coisa que obstrua o processo para fazer Papi confortável. Enquanto Kurusu tolamente o escuta e tenta tirar, Su se agarra à mente de Kasugi e revela seu plano de vender o documentário junto com o ovo de Papi por uma pequena fortuna. Assim que as garotas o cercam imediatamente para tomar a câmera à força, ele as lembra da lei que proíbe demi-humanos de atacar pessoas normais. Então Kurusu oferece entregar o ovo de Papi e joga para ele. Assim que Kasugi tenta alcançá-lo, Kurusu fratura seu rosto com um soco feio e diz às meninas que era na verdade um ovo aleatório dos que ele comprado. Depois que todos ajudam Papi a finalmente pôr o ovo, Sumizu aparece para se juntar a eles no jantar e promete investigar Kasugi porque ele pode ser um reincidente. Ela então pergunta o que estão comendo, e ele diz para ela ter o número de um médico à disposição, só por precaução, antes de perguntar a Papi se era uma boa ideia manter seu ovo no geladeira. Assim que Mia revela que ela na verdade pegou o ovo que está cozinhando da geladeira, Kasugi volta para casa para pegar linhas e grita com uma vilã aranha chamada Hatnera por zombar dele por perder a chance de escapar.
pobreza. Quando ele tenta ameaçá-la, ela decide adicioná-lo ao cardápio do jantar e fica ainda mais intrigada por Kurusu. Vários dias depois, um grupo de orcs decide tomar uma loja de mangá e manter todos lá dentro como reféns, até que a polícia estabeleça um perímetro para descobrir o que eles querem. Depois que o líder explica que eles querem que todas as séries de mangá sejam convertidas nos romances de milho mais diabólicos com seus rostos horrendos em todos os pôsteres, a assistente do chefe de polícia explica de uma forma que somente de meia idade pode entender. Enquanto ela explica que o projeto de lei de troca interespécies impede que eles possam usar força, o chefe perde a paciência e diz ao ministro Blubberbrains que eles têm que salvar os reféns a todo custo. Mas o ministro diz a ele para ir em frente se estiver disposto a dormir em confinamento solitário pelo resto da vida. Nesse momento, Sumizu aparece e tenta se passar pelo herói legal e misterioso de que todos precisam, mas acaba queimando a garganta com quente café. Momentos depois, os orcs continuam enchendo os olhos com todas as revistas otaku que conseguem encontrar. Mas então o chefe de repente sente um cheiro e começa a atirar no teto até que uma garota chamada Zombina caia. Depois de explicar que eles podem sentir o cheiro de gatinha a mais de 1 quilômetro de distância, ele liga pro chefe para fazê-los ouvir enquanto dispara balas nela. Vendo que não tem outra opção, o chefe diz a Sumizu para tomar as rédeas da situação, mas ela diz para ele não se preocupar porque seus planos já começaram. Nesse momento, outro orc encontra uma idol famosa e todos ficam animados para brincar com os bolos dela. Mas ao ver o aspirante a ninja com buracos em todo o peito, a idol fica apavorada e baixa as persianas para pedir ajuda. O chefe então diz a ela para não se preocupar e demonstra como eles são sérios para a polícia. Força. Nesse momento, uma atiradora chamada Manako posiciona sua arma e começa a destruir todas as armas deles, apesar de estar a vários quilômetros de distância. Enquanto todos começam a entrar em pânico, a parede é destruída por um Juggernaut econômico que revela ser um monstro vilão chamado Jonishiya. Depois que ela liberta todos os reféns, o chefe diz aos seus capangas para não se preocuparem, pois eles ainda têm um ídolo, então eles tentam encontrar mais armas. Mas então Zombina de repente se levanta e começa a ir atirando. Um deles imediatamente começa a estrangulá-la e promete rasgar seu cadáver em pedaços, mas ela diz a ele para não ter ilusões antes de atirar através de suas entranhas para alcançá-lo. Felizmente, as balas de borracha não conseguem penetrar sua pele grossa, mas ele ainda fica chocado com o quão psicótica ela é. Então, ela saca seus melões antes de explicar que é basicamente uma Frankenstein da geração Z. Quando ela se vira para derrubar o chefe, ele ameaça arrancar a espinha do ídolo, mas depois de uma brutal bicuda no focinho, Doppel retorna ao seu corpo perfeito de chocolate e o chama de estúpido por pensar que uma idol famosa poderia simplesmente entrar em uma loja de milho. Depois que Sumizu entra na loja para exigir sua rendição, ele facilmente admite a derrota e lembra de que só podem deportá-lo de acordo com as leis do programa de intercâmbio. Mas Sumizu decide puni-lo imediatamente, então Doppel copia sua forma para confundi-lo. Mais tarde, Sumizu vai até a casa de Kurusu para... mas uma nova história surge sobre a prisão dos orcs, e todos ficam chocados ao vê-la no... tela. Ela então diz a Kurusu para preparar um grande jantar antes que seu grupo de monstros malvados chegue para comer. Horas depois, diretor Cara de Cocô consegue enviar uma mensagem de SOS através das teias de Hatnera, e as garotas vão verificar. Mas enquanto lidam com as armadilhas de teias que ela montou por todo o lugar, ela chega ao telhado e desvia da bala de Manako antes de fugir. Sumizu então explica para Mia e os outros que ela pode estar mirando Kurusu e pergunta quando ele voltará das compras antes de verem Papi e Su trazendo mantimentos. Quando perguntam sobre isso, o Papi explica que eles estavam apenas largados na entrada, então eles saem correndo e percebem que Hatnera já o sequestrou. Momentos depois, Kurusu acorda suspenso em um armazém e Hatnera imediatamente começa a tagarelar sobre como a falta de coragem dele fez com que desmaiasse quando ela primeiro agarraram ele. Quando ele ignora as piadas e pede para ser solto, ela o solta para ver quanto tempo ele consegue manter o ar de durão. Mas ao ver que os seios dela estão prestes a sair, ele sai correndo para evitar perder o controle. Ao começar a pensar que ele está com medo dela, eles ouvem uma voz, então ela o leva até o telhado para se esconder, mas percebe que ele está animado, então ela aperta ainda mais forte para torturá-lo até que os guardas deixar. Ela então o deixa suspenso por um fio em volta da boca e continua a tortura, mas ele se cansa e morde o fio. Depois de ser salvo, ele pergunta por que ela não está com sua família anfitriã, então ela explica como eles ficaram com medo quando ela chegou e a trocaram ilegalmente pelo estranho. Diretor. Quando ele tenta expressar alguma simpatia, ela o imobiliza e diz que não quer nada dos humanos porque eles são todos um bando de lunáticos depravados que só gostariam de realizar suas fantasias com ela humana. Partes. Kurusu então diz que na verdade gosta das pernas de aranha dela, e ela imediatamente começa a perguntar quando foi a última vez que ele conseguiu algo antes de rir dele por estar tão desesperado. No momento seguinte, todo o armazém é cercado pela equipe SWAT do programa de intercâmbio e Shimizu promete levá-la sem violência se ela se rende. Mas enquanto ela começa a pensar que Karasu encontrou um jeito de chamá-los, ele fica convencido de que eles querem prendê-lo por atacar o diretor. Quando ele se levanta para se render e deseja sorte a ela começa a rir de como ele é estúpido. Novamente, e toda a unidade SWAT ouve isso. Então eles vão embora e Shimizu entra para se desculpar por tê-la colocado com a família errada. Depois de dizer que sua incompetência e QI de Homem das Cavernas não foram uma surpresa, Hatnera diz que não precisará encontrar outra família anfitriã porque decidiu mudar-se para
lugar do cara azul. Na manhã seguinte, ele tenta desligar o alarme, mas acidentalmente descobre Centoreia. Então ele imediatamente recua para perguntar por que ela de repente está agindo como Maya. Após o café da manhã, minutos depois, todas as meninas elogiam o seu cozinhando. Mas quando Ratner o chama de querido, Maya diz para ela lembrar do seu lugar na hierarquia do harém. Quando ela a ignora completamente para continuar elogiando Karasu, Maya tenta atacar, mas fica envolvida num instante. Ela então tenta conseguir a ajuda de Papi, e vê que Ratner já enganou a tola com um cérebro de poeira junto com Su. Depois que Maru também cai nos encantos dela, Maya lembra que Centoreia não pode ser facilmente enganada e se sente confiante. Mas Centoreia diz a ela para parar de ser tão hostil porque não notou nada suspeito em Ratner. Quando o Karasu finalmente termina com a louça, Centoreia quase esmaga a cabeça dele contra a parede e oferece para deixá-lo montar em suas costas. Mas ele recusa e pergunta por que ela está sendo tão assertiva de repente. Ela então lembra-o de sua promessa de estar ao lado dele o tempo todo. Mas quando ele pergunta se isso inclui seu tempo de banho, ela se desculpa por estar inconsiderada. Depois que ele entra no banho, Maya continua insistindo que Ratner tem segundas intenções, mas Centoreia diz pra ela parar de presumir que todo lunático que eles deixam entrar realmente quer Karasu. Nesse momento, eles o ouvem gritar e arrombam a porta, enquanto Ratner o amarra para seu ritual de bondade. Depois que ela promete que foi ele quem entrou enquanto ela estava arrumando, Maya tenta atacar novamente, mas Centoreia a segura e diz a Ratner para trancar a porta da próxima vez. Horas depois, Karasu tenta finalmente descansar, mas então ele cai nas teias de Ratner e ela se revela para ver como ele. Reação. Assim que ela tenta se ocupar, Centoreia corta a porta e o arrasta pela janela para escapar. Enquanto corre pelas ruas movimentadas da cidade, os olhares constantes começam a aumentar sua ansiedade, então Karasu tenta explicar que todos eles estão apenas lutando para entender como partes dela podem desafiar gravidade. Quando ela finalmente para e admite que exagerou, o mesmo casal de cara fechada de antes aparece para caçoar dele por pensar muito de si mesmo. Inicialmente, ela o impede de reagir, mas, à medida que continuam os insultos, ela também fica irritada. O marido lembra da lei entre espécies. Depois que um deles agarra Karasu, os outros seguram seus braços para que ele possa apalpar seus melões. Mas todos eles de repente são enredados por Raknera. Ao vê-la de perto, todos têm ataques cardíacos, então Centoreia tenta fazer um discurso de agradecimento. Mas Raknera a ignora completamente para continuar o que começou com Karasu. Centoreia então enfia o rosto no concreto e agarra Karasu antes de admitir que odeia Raknera e dizer para ela ficar longe dele. Quando ela percebe que Karasu perdeu a consciência devido à força insana de seu aperto, Ratner começa a rir e a elogia por finalmente falar sua mente. Ela diz ainda a Centoreia que ela não precisa se dar bem com todo demi-humano apenas para provar algo, e que está tudo bem se ela realmente não gostar dela. No caminho para casa, Centoreia então pergunta a Raknera uma maneira de retribuí-la por tê-la salvado, e se arrepende quando Raknera a usa para finalmente completar sua lista de desejos de fantasia de bondade. Vários dias depois, as garotas encontram Karasu lutando com uma febre na cama, e Maya rapidamente veste uma roupa de enfermeira para tratá-lo com seu peito. Nesse momento, Semisu entra abruptamente e diz para eles ficarem longe dele antes que um grupo de cientistas cele seu quarto. Ela então explica que ele pode ter contraído um vírus capaz de criar uma repetição da Covid e diz que ela precisa ser a pessoa a procurá-lo. Depois de perceberem que ela inventou toda a história para evitar o trabalho extra no escritório, as garotas a encontram dormindo e decidem que serão elas a cuidar dele, não importando a custo. Quando Centoreia aponta o fato de que a doença dele pode realmente ser prejudicial para eles, Maru disse que não se importaria de perder a vida, contanto que desse seu último suspiro nos braços dele. Após concordarem que Su está na melhor posição para cuidar dele até que melhore, lembram que ela literalmente não tem cérebro. Mas então Maru sugere ensiná-la a copiá-los para que ela possa tratá-lo da mesma maneira que eles fariam. Centoreia então decide ser a primeiro, então Su assume a forma de Karasu e ouve enquanto ela demonstra como verificar sua temperatura até que os hormônios do amor fazem seu cérebro superaquecer. Momentos depois, Karasu ouve a voz de Centoreia, mas ao ver Su, ele fica confuso até que ela explica o plano e faz com que ele se sente para a temperatura. Verificar. Su quase o sufoca no processo, então Maru assume e faz com que ele se sente em um banho até que o frio começa a piorar ainda mais a sua doença. Quando chega a vez de Maya, ela prepara uma papa branca especial, e as garotas inicialmente pensam que ela finalmente parou de criar. Veneno, então Maru decide pegar uma colher e experimenta várias mortes em questão de segundos. Su então leva para Karasu e ele já espera que seja o mesmo veneno, mas depois de abrir e ver que ela já comeu, ele a agradece pela ajuda. No momento seguinte, Papi assume e diz a Su para abraçá-lo como faria com suas penas. Mas quando ela tenta replicar as asas de Papi, Karasu perde o controle da bexiga, pois sua nova forma quase lhe provoca um ataque cardíaco. Para se redimir, Papi começa a ensinar Su uma técnica avançada de abraço, mas Maya fica com ciúmes e a afasta para tentar uma melhor técnica, depois que Centoreia tenta seguir o exemplo dela e sofre um curto-circuito mental novamente. Raknera amarra a todos e diz que Su pode interpretar mal se eles não pare. Quando eles percebem que ela já voltou para o quarto dele, ela desbloqueia sua última forma, mas ele desmaia de exaustão. Ela então decide passar por suas memórias e vê que ele pegou um resfriado depois de encontrá-la na chuva no outro dia e lhe dar seu guarda-chuva. Horas depois, ele acorda e vê que ela tem dado água a ele diretamente da
origem e se afasta antes de perceber que a febre acabou. Depois que todos os outros entram para vê-lo, ele diz a eles para pararem de subestimar a Su. Mas então ela admite ser a causa da doença, e diz que está feliz por seu amor ter consertado isso. Quando o choque passa, Mia começa a ameaçá-la de jogá-la em um rio se ela sequer pensar em roubar o coração dele. Nesse momento, Sumizu finalmente acorda e pergunta o que aconteceu. Mas depois de um espirro repentino, todos saem correndo e a deixam à mercê do grupo de garotas dela. Dias depois, Kurusu vai a um meio de café para ver Sumizu, e pergunta por que não poderiam ir a um restaurante normal. Enquanto ela explica seu vício em diners constrangedores, um cliente entra e é acomodado antes de ver Mia e os outros espionando Kurusu para descobrir por que ele estaria em um encontro com Sumizu. Mia então sugere entrar discretamente, mas Centauri lembra que eles não se misturam exatamente com pessoas normais. Então eles têm a ideia de usar as habilidades de Su. Assim que Sumizu começa a reclamar do gosto estranho no café, alguém aparece na frente deles, e Kurusu imediatamente pensa que é Maru até ele dar uma boa olhada no rosto dela. Depois de anotar o pedido deles, ela pula e chama as garotas para dizer que o plano de usar Su como disfarce está indo bem. Enquanto tenta ouvir a conversa entre Kurusu e Sumizu, seu rabo escorrega e acaba tendo café derramado no rosto, fazendo com que o cliente perca completamente os sentidos. Depois de um momento, enquanto se entrega às suas fantasias tóxicas sobre Kurusu, ela ouve Sumizu perguntar se ele quer levar o encontro para um novo lugar e tenta contar aos outros, mas seu suor faz Su perder o controle. Maru então recua e tenta acalmá-la, mas a sede de Su só aumenta e Maru acaba perdendo o controle bem antes de Sumizu e Kurusu saírem. Minutos depois, em um fliperama, eles veem um grupo de cosplayers do lado de fora e acham que é algum tipo de convenção. Mas então, Kurusu avista Papis, asas. Depois de olhar melhor pra ela, ele se convence de que é outra pessoa e entra, enquanto Mia e Centauria observam do canto e esperam para receber a chamada de Papi. Logo depois disso, Papi ouve Sumizu dizendo a Kurusu para segui-la a um local privado e tenta fazer a chamada. Mas o telefone cai em Su, então ela começa a tentar tirá-lo das bolsas do peito. Enquanto uma multidão se reúne para assistir, o telefone desliza mais, então ela estica a mão na caixa para agarrá-lo e Mia tenta ligar para ela novamente. Nesse momento, os pombinhos saem de novo e encontram um lugar para sentar do lado de fora antes de Sumizu pedir um pouco de gelo. Sorvete. Ao chegar ao caminhão de sorvete, Kurusu vê dois pares de jarras muito semelhantes, mas falha em ver através do disfarce de Mia e Centauria, então elas o servem e agradecem a Deus que o caminhão estava completamente livre quando o encontraram. Devido a Su ter que se esticar para ambas as fantasias, as camisas ficam ainda mais apertadas, o que causa um aumento repentino de intrusos descarados posando como clientes. Naquele mesmo momento, Sumizu decide levar o encontro para um hotel. Então Mia imediatamente vai atrás deles, fazendo com que Su perca o controle e exponha Centauria. Quando Mia finalmente se aproxima com uma caixa, Hashnera revela seu disfarce e diz que pode abandonar a charada de espiã antes de usar suas teias para localizar o quarto. Kurusu reservou. Mia então pergunta por que ela também está interessada no encontro. Então ela explica como conseguir fotos deles juntos lhe dará influência suficiente para dominar o harém deles. Quando ela se vira para alcançar a janela, Mia pula em suas costas e começa a tentar derrubá-la, enquanto diz que Kurusu definitivamente tem uma razão para suas ações. No momento seguinte, ambas são puxadas para dentro da sala e quase levam uma bala na cabeça antes de ver o Powerpuff de baixo orçamento de Sumizu. Meninas, de volta ao parque momentos depois, ela mostra todas as ameaças de morte enviadas a Kurusu por um hater anônimo, e explica que o encontro foi uma tentativa de atraí-los antes de perguntar se todas poderiam sair com ele, já que o agressor claramente não se importa com... No dia seguinte, a empolgação de Mia por estar com ele rapidamente se dissipa depois que ela se lembra que Maru também está acompanhando no encontro deles. Depois que ela assusta todos os turistas, Maru a lembra que ela só quer ser uma amante e promete apoiá-la até que ambos se casem. Enquanto Mia recupera sua empolgação, Kurusu se pergunta como Chionishiya conseguirá acompanhar enquanto uma multidão se forma. Vê-la. Momentos depois no aquário, Maru recebe uma recepção real pelos funcionários e isso faz Kurusu se perguntar se ela é secretamente casada com Aquaman. Uma vez lá dentro, ela lhe entrega um passe especial para todas as atrações antes de sair correndo para se reconectar com sua natureza. Amigos, Kurusu e Mia então passam a maior parte do dia experimentando várias atividades antes de parar em um aquário para compartilhar um momento especial, juntos. Enquanto eles se inclinam para um beijo apaixonado, Maru interrompe para dar um curso intensivo sobre a vida aquática e quase é estrangulado até a morte por Mia. Como pedido de desculpas por arruinar o momento deles, ela os leva ao show dos golfinhos e diz a Mia para criar outra situação quente antes de apresentar o show com os golfinhos. Enquanto Maru continua dançando, Mia começa a notar o quanto Kurusu está encantado, e quando a apresentação termina, ele percebe que ela já... Depois de descer pela escada rolante, ela esbarra em um homem lagarto que imediatamente se desculpa e começa a reclamar sobre como o aquário está frio. Mia rapidamente se identifica com ele, então ele lhe entrega uma lata de café quente para aquecê-la antes de sair com ela para encontrar um lugar um pouco menos frio. Enquanto isso, Chionishiya se ocupa com um golfinho, e quando Sumizu lhe diz que as meninas também podem estar em perigo, Mia entra em um barco com Draco enquanto ele continua falando mal de Kurusu, e como ele é estúpido por prestar mais atenção a outra pessoa. Mia tenta defendê-lo e diz que ele estava apenas sendo gentil, mas Draco de repente fica irritado e revela que só ele é digno dela. Coração frio. Depois que ele promete acabar com Kurusu se ela se recusar a aceitar que eles são um par perfeito, ela diz a ele que homens lagarto não são destinados a namorar com o tipo dela.
Draco então abre suas asas para mostrar que ele é um Dragonite, e amarra suas mãos para finalmente dar uma boa olhada no que faz Kurusu enlouquecer. Nesse momento eles veem Kurusu vindo direto em sua direção, então Draco tenta desviar e vê Maru fugindo com o Remus. Após a colisão, Kurusu ajuda Mia a voltar para a Terra e entrega seu casaco para mantê-la quente, mas quando Draco aparece novamente para reivindicar seu coração, ela joga o café quente em seu rosto. Ao ver que a água está começando a afetar ele, Kurusu se aproxima para ajudar, mas após tirar a camisa, eles percebem que Draco é na verdade um pintainha. Ela então afirma que estava apenas procurando por um amigo e promete se vingar de Kurusu antes de partir. Momentos depois, ela é capturada por Tio Nishia e Sumizu verifica se ela é a pessoa que enviou a ameaça de morte antes de avisá-la para não sair escondida sem sua família anfitriã. Vários dias depois, Kurusu tenta aproveitar um churrasco que ele organizou, mas o fato de Papi tê-lo feito ao lado de uma lixeira o deixa irritado. Então ele pergunta por que não podiam simplesmente fazê-lo em um parque como pessoas normais. Enquanto ela tenta lembrar por que escolheu aquele local, Zombina começa a rasgar todas as carne, então ele a lembra de se concentrar na missão de guarda-costas. Depois que ela fala sobre alguns resíduos industriais descartados ilegalmente, eles são atacados de repente por Groots. Tio, então Kurusu sai correndo com as meninas. Quando o Papi olha bem e se lembra por que escolheu aquele local, ela é capturada e derruba Kurusu. Então ele diz a Su para correr de volta para casa antes de também ser pego. Depois que ela é jogada no lixo industrial do qual Zombina estava falando, uma dríade chamada Ki, cheia de trama, se revela e jura se vingar de todos os humanidade. Kurusu então pega seu guia de semi-humanos para descobrir o que ela é, mas ela aumenta seu aperto para esmagar suas costelas até Papi chamar seu nome. Quando Kurusu pergunta como ela a conhece, Papi conta-lhe sobre o dia em que Sumizu pegou uma demi-humana, sequestrador que planejava vendê-la. Depois de plantar Ki na floresta, ela prometeu verificar constantemente como ela está. Voou embora, mas esqueceu completamente que ela existia. Papi então tenta dizer aqui que Kurusu é um cara legal, mas depois que ela ainda promete acabar com ele, Papi começa a pensar que ela pode ser a responsável pela ameaça de morte e tenta atacar. No momento seguinte, ela é arremessada e cai nos gigantes seios de Su, antes que ela coloque uma adaptação econômica de Godzilla para parar. Que, depois de deixar Kurusu em um dos seus melões, Su explica que ela provavelmente também foi exposta ao lixo, e diz que a única esperança deles é extraí-lo dela. Enquanto continuam lutando, Papi e Kurusu lutam para se segurar, mas depois de cair do corpo de Su e aterrissar em Ki, Papi tem uma ideia brilhante e começa a drenar o resíduo de Ki. Quando Su começa a dominá-la, ela encerra o plano da Papi e agarra os seios de Su para pegar um pouco de seu suco. Para impedi-la de ficar mais forte, Kurusu então assume o lugar de Papi e esvazia seus seios até que todos colidem com Zombina. Minutos depois, Sumizu aparece para repreender Ki, mas Kurusu a relembra que foi o lixo ilegal que causou tudo. Ela então diz a ele para relaxar porque Ki não será deportada enquanto começar uma vida pacífica na floresta. No dia seguinte, Centauri finalmente tem a sua vez de sair em um encontro com Kurusu, mas depois de gritar com alguns civis, Monaco liga para dizer a ela que parecer um cavaleiro medieval não fará seu alvo revelar própria. Isso faz com que Centauri fique irritada até que Kurusu diz a ela para pelo menos tirar o capacete. Depois que ela concorda, mas promete continuar protegendo-o, eles continuam o encontro bem quando uma garota aparece ao lado de Monaco. Ela rapidamente tenta cobrir o olho, mas o vento assopra de volta, e a menina imediatamente foge, fazendo com que Monaco se sinta triste. Lilith então se esconde atrás da porta para rir dela e decide fazer de Centaurea o alvo de sua próxima pegadinha. Enquanto isso, ela acabou de encontrar uma maneira de literalmente se tornar o alvo da piada e destrói completamente uma barraca antes de colidir com Kurusu com seu traseiro. Caminhão. Mais tarde no parque, eles se preparam para um piquenique e Kurusu fica surpreso ao ver a caixa de sanduíches que ela fez. Depois que ela explica como passou dias aprendendo a cozinhar para salvá-lo de Mia, ele dá uma mordida e luta para esconder o fato de que tem gosto de concreto. Quando ela pergunta se ele gosta, Hashnera pega um e pergunta se ela sequer experimentou antes de fazer tantos. Ao ver a expressão no rosto dele e perceber que todo o esforço dela foi sem sentido, ela explica que ser vegetariana torna difícil sentir o gosto de outras coisas e sai para controlar suas emoções. Controle. Quando Lilith a encontra e pergunta por que ela está emburrada, ela explica como sempre foi inútil para Kurusu. Assim, Lilith se oferece para ajudar e começa a hipnotizá-la. Momentos depois, Kurusu começa a procurá-la, mas após sair, ela pula nele. Na tentativa de afastá-la, ele acaba no lugar errado e começa a perder os sentidos. Lilith então encontra um local para observar e reza para que avancem para o próximo passo, antes de ver um javali furioso bem atrás dela. Em seguida, ela começa a correr para salvar sua vida, e o barulho faz a hipnose de Centaurea se dissipar. Então ela tenta se cobrir enquanto Kurusu usa sua camisa para distrair o javali. Quando decide atacá-lo, Centaurea o nocauteia e Kurusu imediatamente começa a vidrar, mas ela fica emocionada e pede desculpas por ser boa apenas como guarda-costas. Nesse momento, ele pula em suas costas e implora que o leve de volta para casa, porque toda a corrida fez ele torcer o tornozelo. Ela então diz que ele não precisa se esforçar tanto para fazê-la se sentir melhor, mas ele a agarra por trás e diz para ela parar de subestimar o quanto ela é incrível. Realmente é. Enquanto começam a voltar para casa, Lilith tenta provocar Hashnera, que então fica irritada e promete passar a noite toda a puni-la. Horas depois, Centaurea prepara uma grande porção de saladas para as meninas e decide começar a ajudar nessa parte do preparo do jantar antes de forçá-las a comer.
tudo. Enquanto isso, Rashner acabou de confirmar que Lilith não é quem enviou a carta, mas a pequena diabinha continua pedindo outra punição. No dia seguinte, Kurusu é arrastado pela cidade como um boneco de pano por Tionisha, que fica super animada para visitar todas as lojas durante o encontro deles. Mais cedo, elas o chamaram para dizer que ele tinha que sair em um encontro com todas elas antes de entregar uma segunda carta do perseguidor anônimo chamado D. Quando ele perguntou por que Sumisu não lhe contou nada sobre isso, como normalmente faria, eles explicaram que foi ideia deles, porque todos estavam cansados de tentar protegê-lo enquanto lidavam com os lunáticos cultos em sua equipe. Ao ver que Mia e as garotas o tinham seguido, novamente Zombina perdeu a cabeça, mas então ele percebeu que Doppel não estava com elas e perguntou por quê, antes de Monaco lhe dizer que ela simplesmente não queria aparecer. Em uma loja, minutos depois, Tionisha experimenta uma roupa e pede sua opinião. Mas a beleza dela o confunde, e a resposta desajeitada a deixa chateada. Enquanto tenta se trocar para uma segunda roupa, ela fica presa no bolo. Então ela pede ajuda para ele, mas ele acaba fazendo muito mais do que ajudar. Felizmente, a única coisa que a deixa chateada é a saia não ser do seu tamanho. Então ele se oferece para ajudar a consertá-la com um kit de ferramentas. Mais tarde, depois que ela corre de volta para o provador para terminar de se trocar, Zombina liga para pedir a sua vez, porque não há como o perseguidor atacar com uma garota gigante de chifres puxando-o como um inflável. No caminho para ver um filme de zumbis momentos depois, ela começa a falar sobre como será emocionante até que sua mão de repente cai. Enquanto ele costura com facilidade no cinema momentos depois, ela se surpreende com a tolerância dele ao sangue, então ele diz que na verdade não tem problema com a natureza dela de morta-viva, porque eles já se conhecem. Ouvir isso faz o coração dela bater mais rápido, mas ela decide provocá-lo um pouco mais só para ver quanto ele realmente aguenta. No momento seguinte, pergunta se ele pode costurar o peito dela de volta. Mas após quase ter um ataque cardíaco, ele começa a trabalhar e pergunta se ela sente que seus tímpanos quase estouram. Então ele pede desculpas. Depois que ela afirma que estava apenas brincando, Monaco pede a sua vez. Então ele sai para levá-la, mas percebe que ela continua aumentando a distância entre eles e pergunta se ela pode se aproximar. Ela então começa a bater a cabeça em todos os postes da área e, eventualmente, pergunta se eles podem apenas ir para algum lugar um pouco privado. Quando eles finalmente chegam a um banco, ele lhe compra um refrigerante e ela começa a entender por que ele é tão popular com as mulheres. Mas ainda se convence de que ele tem medo dela secretamente. Depois de pensar em como outros caras geralmente evitam o contato visual com ela, ela diz para ele olhar nos seus olhos, mas a expressão calorosa em seu rosto a deixa sem palavras. Ele então se aproxima para perguntar se ela está bem. Mas então ela vê alguém os espionando e diz ao perseguidor para congelar. Enquanto Zombina começa a disparar imediatamente, Tionisha arremessa toda a máquina de venda automática antes que Monaco use um dardo tranquilizante para detê-la. Após verem que o perseguidor é na verdade Doppel, eles perguntam por que ela escreveu a ameaça de morte no caminho para casa, e ela explica que era a única maneira de ajudar Kurusu a tomar uma decisão sobre a garota. Mais cedo, ao notar que Zombina ainda está chateada, ela pergunta se não se divertiram nos encontros com ele, mas então começam a se lembrar de como ele os fazia sentir e aceitam que não foi tudo tão ruim. Enquanto isso, Kurusu acabou de chegar ao ponto de ônibus, mas então ele vê uma garota misteriosa do outro lado da estrada, bem antes de uma foice ser colocada em seu pescoço. Vários minutos depois, ele retorna com o corpo sem cabeça e Mia quase faz o número 2 em pé, então ele explica que a cabeça dela aparentemente desapareceu e o corpo dela parecia estar implorando agradecimento por sua ajuda. Mia imediatamente tenta puxá-lo, mas após cair sobre o corpo, ela perde a consciência, então a colocam no sofá antes que Kurusu decida ir procurar a cabeça. Depois que todos decidem ajudá-lo, Mia acorda do trauma para se juntar a eles, enquanto Rashnera se oferece para ficar em casa com Su e o corpo. Em um parque minutos depois, ele e Centoreia ouvem Mia gritando sobre algo. Então ele dá uma olhada e vê que é apenas um manequim. Quando ele diz pra ela parar de agir como um recém-nascido, ela corre para suas costas e começa a implorar para voltar. Casa. Enquanto ela continua encontrando razões para que procurar por uma cabeça aleatória à noite possa ser uma missão fatal, Centoreia diz a Kurusu que ela pode ter um ponto, porque não há como eles conseguirem explicar a busca por uma cabeça se a polícia aparecer. Nesse momento, eles veem Mia prestes a desistir e olham mais de perto antes de verem a cabeça perdida. Enquanto Centoreia decide verificar Mia, Kurusu se aproxima para pegar a cabeça, mas Lala ameaça cortar sua mão por pensar que pode tocá-la assim tão casualmente. Ele imediatamente pede desculpas e tenta sair, mas ela começa a explicar o quão poderosa é e oferece compartilhar suas bênçãos com ele se ele recolocar sua cabeça. Ao ver que ele ainda hesita em ajudar, ela para com o disfarce de vilã poderosa e implora. Então ele levanta. Assim que ele se vira para ir para casa, ela começa a fazer barulhos felizes e diz a ele que alguém está manuseando seu corpo. Naquele momento, Rashnera acabou de terminar de amarrá-la e quase se contém. Mas seus demônios internos tomam o controle. Então ela prossegue para atacar seu plano enquanto Kurusu tapa sua boca para se esconder do policial. Em um certo momento, ela de repente para e Kurusu pensa que o pior já passou, mas Su assume o lugar de Rashnera. Justo então, o policial finalmente os pega e quase explode a cabeça de Kurusu, mas Papi o derruba. De volta para casa, momentos depois, Lala recoloca a cabeça, mas quase imediatamente atira novamente para comer tudo à vista. Depois que Rashnera explica que sua espécie na verdade substitui os ceifadora, Kurusu pergunta por que ela não foi embora. Então ela revela que é na verdade a Stalker planejando acabar com ele. Como todos suspeitam que ela possa ser realmente louca, ela explica que a morte de Kurusu já foi
selada no diário da ceifadora e convoca a sua foice para fazê-lo. Rápido. Mas Rashner imediatamente a coloca em uma posição estranha e diz pra Papi levá-lo para um lugar seguro. Enquanto voa pelo quarteirão, ela perde o foco até colidirem com um outdoor. Felizmente, Sul pega e Mia tenta recuperar o fôlego, mas ele afunda nos seus sucos. Então Centoreia corre para salvá-lo antes que todos percebam que o que Lala disse pode realmente ser... É verdade, quando ele lhes diz para pararem de agir como lunáticos iludidos, Centoreia se oferece para ajudá-lo a escapar nas costas dela, e o arrasta sem sequer tentar ouvir outra palavra que ele diz. Depois de pular sobre o carro do casal louco e causar uma explosão, ela se perde em uma série de fantasias sobre começar uma nova vida com ele, até perceber que o couro cabeludo dele está descascando no estrada. Ela imediatamente para e se pergunta como poderia ser tão descuidada antes que Lala apareça e diga a ela para aceitar que o tempo dele acabou. Enquanto Centoreia se prepara para luta, Maru arrasta Kurusu para a água para escapar e quase o afoga no processo. Depois de levá-lo à beira, ela pergunta se ele pode deixar algo especial para ela lembrar, caso Lala esteja realmente dizendo a verdade. Ele então pergunta se ela está falando de algo valioso para ele, mas ela pergunta diretamente se pode se tornar a mãe do filho dele e o arrasta para o fundo do rio para que ninguém possa interrompê-los. Enquanto ela prepara seus lábios de peixe para seu magnum, ele começa a perder a consciência, mas então Mia sufoca Maru e o puxa de volta para a costa antes de espremer a água de seu corpo. Enquanto ela tenta freneticamente descobrir um novo plano de fuga, Rashner a embosca e diz que a melhor aposta deles será tornar a morte dele rápida e indolor em vez de fazê-lo sofrer até seu fim inevitável. Depois que Mia se recusa a aceitar e diz que prefere morrer com ele pergunta por que eles estão agindo como se seus cérebros não tivessem saído do útero. Ele tenta explicar que não há como Lala ser algum tipo de substituta do ceifador, mas sabe que eles são muito estúpidos para... acredita nele, então ele decide entrar na estrada, enquanto o Truck-kun se aproxima em alta velocidade. Mia imediatamente começa a implorar para ele parar, mas ele recusa e promete que ficará bem antes de entrar na estrada e perceber que o Truck-kun é na verdade apenas um brinquedo. Com a alegação de Lala de ser a mensageira da morte finalmente exposta, eles voltam para casa, onde Semisu então arranca sua cabeça e explica que ela é na verdade apenas mais uma fugitiva. Quando Mia pergunta por que ela escolheu atormentar Kurusu com ameaças, ela tenta fazer outro discurso sobre a morte, mas Semisu ameaça arrancar sua cabeça permanentemente. Então ela admite estar com ciúmes porque ele viveu uma vida incrível com as garotas, enquanto ela era continuamente rejeitada. Semisu imediatamente a lembra que sua obsessão por acabar com as famílias de acolhimento é o motivo de ser indesejada e diz que talvez seja a hora de deportá-la, mas ela corre até Kurusu e pergunta se pode morar com ele em vez disso. Depois que Semisu expressa sua apoio, as garotas também dizem que não tem problema com isso, já que ela não parece ser viciada no seu magnum. No dia seguinte, Kurusu analisa tudo o que gastou nos últimos meses e percebe que mal pode pagar uma crianças refeição. Ele então vê Mia praticando suas habilidades culinárias com Lala e verifica a geladeira antes de descobrir que ela usou tudo o que restava para criar outro lote de veneno. Minutos depois, ele leva Centoreia e Maru para fazer compras e perde a esperança quando vê que a loja mais barata do bairro acabou de fechar. Depois, Papi e Su juntam-se a eles para visitar o distrito de compras, mas ao vê-las, todos os donos de lojas começam a tentar empacotar tudo com medo de que as garotas comam tudo o que tem. Depois que Kurusu lhes diz que elas comem como todos os outros, Maru vai até o vendedor de peixe e o elogia por manter todos os peixes frescos e bem marmorizado. No momento seguinte, a beleza dela apaga qualquer vestígio de bom senso que ele ainda tenha. Então ele oferece o peixe mais caro que tem como presente para ela. Após agradecê-lo pelo peixe, Kurusu vê que Su e Papi estão ocupadas, então ele tenta encontrar Centoreia, e ambas acabam assistindo enquanto ela experimenta a cenoura de um vendedor de legumes e desconecta-se da realidade. Quando sua mente finalmente se acalma da alta de açúcar, o vendedor também decide dar-lhe uma caixa inteira de produtos de graça, e quase todos os outros donos de lojas seguem a iniciativa e agradecem as garotas por terem passado por ali. Momentos depois, Kurusu diz a elas para voltarem sem ele e diz a Su que ainda quer pegar mais coisas antes que elas ir para casa. Após ela lembrá-lo que na verdade não precisa de comida como os outros, ele promete continuar alimentando-a, mesmo que tenha que passar fome. Ela então o arrasta para a floresta para pedir aqui permissão para pegar algumas frutas e hortaliças, que imediatamente o lembra de sua dedicação em proteger a mãe natureza. Mas quando ela tenta dizer não, Su a agarra e a faz tão feliz que ela não se mover. Depois de lhe darem um momento para processar tudo, ela os leva ao melhor local para encontrar comida, mas quando Kurusu pergunta se ela sabe quais são venenosas, ela diz para ele descobrir sozinho. Nesse momento, Su começa a provar tudo e revela sua habilidade de dizer quais são boas o suficiente para serem comido. Horas depois, eles começam a voltar, mas assim que Kurusu tenta iniciar uma conversa, Draco ouve sua voz e ataca. No momento seguinte, Su a atinge com todo o veneno que comeu, até que o corpo dela congele e o cérebro dela entre em modo de repouso. Botão. Vários minutos depois, Kurusu serve às garotas um buffet inteiro e fica animado para vê-las. Comer. Mas as coisas mudam quando Semizu aparece com suas amigas para também jantar. Após mais algumas horas preparando seus pratos favoritos, ele fica de coração partido ao ver que estão completamente sem mantimentos novamente. Mas quando Su conta a Semizu, ela pergunta por que ele não disse nada, pois a agência de intercâmbio, na verdade, reembolsa os anfitriões por tudo o que gastam com os demi-humanos que vivem com... Como ele não precisa mais se preocupar com o seu crédito sendo afetado pelas garotas, será que Kurusu continuará adicionando novas integrantes ao seu harém e finalmente conseguirá que uma delas tire a sua virgindade? Isso é tudo para este vídeo. Se você gostou e quer a segunda parte, deixe um comentário e inscreva-se no canal para mais conteúdos.